Olá, queridos, tudo bem com vocês? Continuando aqui a sequência, né, de responder as perguntas. Vou falar hoje com vocês sobre a sinceridade do autista. Moisés já me deixou assim, em situações realmente difíceis. E essa sinceridade deles é porque não consegue guardar, sabe, o pensamento. Vem e quando viu já falou. Então eu anotei algumas coisas aqui para lembrar um pouquinho da infância, da adolescência, no início da fase adulta também, para comentar com vocês aí para responder. Por exemplo, pequenininho, né? Mesmo eu não sabendo do autismo, né? Vocês sabem que o autismo do Moisés foi só aos 12 anos, mas a gente traz à memória coisas que você fala, meu Deus, já era do autismo, né? Literalmente, você vai cumprimentar de manhã e ainda não escovou o dente, ele soltava na hora, sua boca tá com cheiro ruim, isso eu não tô gostando. Então, assim, deixava a pessoa meio constrangida, né? Vamos dizer assim. Teve um período também, ele já estava aí com uns 4 aninhos e ele estava numa escolinha e a professora, qual que é o hábito que a escola tinha? Como ele aprontava muito, ele era agitado, ele terminava tudo muito rápido, quando a criança estava fazendo alguma coisa que estava fora ali do contexto, eles levavam para uma gruta na escola e lá tinha uma santa, uma imagem, eu não sei de qual que era. Aí a professora falou para ele assim, falou, olha, você vai ficar aqui, tipo o cantinho do pensamento, você vai ficar aqui, Moisés, um tempo, e você vai conversar aí com ela. Aí na mesma hora ele virou e falou, mas ela tem olho, mas ela não pode me olhar. Ela é um boneco. Ela não é do Toy Story que conversa. Aí entrou aquela coisa da imaginação também. E ele foi falando isso com ela, mas ela não pode conversar comigo. Ela não vai me escutar também, porque ela não é de verdade. Só que a escola, infelizmente, interpretou isso como uma falta de respeito dele. E ele só tinha 4 anos, gente. Ele não tinha ideia. Nem alfabetizado ele era, sabe? E a escola ficou muito chateada. Eu tive que ir lá conversar. E, assim, eles literalmente convidaram para ele se retirar da escola, sabe? Porque eles ficaram magoados com o que ele falou, mas é a sinceridade. Ele olhou para aquilo e falou: não vai conseguir conversar comigo. Aí, já assim, com os 9 anos de idade, eu coloquei ele, nós estávamos já em Palmas, no Tocantins, 9 para 10 anos. 10 anos, certinho. Aí ele entrou para a escola e primeiro dia de aula eu deixei ele lá e fui para casa. Gente, não deu acho que nem 40 minutos, 1 hora, a coordenadora me liga e fala que ele tinha sido desrespeitoso com a coordenadora. Eu achei aquilo estranho porque não é o perfil dele, ele sempre foi muito assim, homenzinho, né? Todo respeitoso, todo adultinho, vamos dizer assim. Aí eu cheguei lá e o que aconteceu? Gente, eu não tinha ideia que ele tinha lido o código de conduta da escola. Eu fiz a matrícula dele e eu não li isso. Não li mesmo, não tenho a menor paciência para ler essas coisas, tenho paciência para um monte de coisa. Eu não li. E o que aconteceu? A coordenadora dando as boas-vindas na sala de aula, lá, e falando sobre a importância do uniforme, a importância disso, daquilo. Aí ele foi e falou, o que adianta falar, escrever lá no código de conduta que não pode, que só pode tênis preto, tem gente aqui com tênis laranja. Fala que as meninas têm que vir de uniforme sem ser transparente. Aí ele apontou para uma colega e falou também. Então, assim, ele mostrou um monte de erros e a escola interpretou isso também como sendo uma afronta. Aí eu peguei, depois levei para casa, em casa a gente conversou e ele falando, mas eu li tudo. Eu li tudo que estava ali na escola. E eles estão completamente errados de cobrar uma coisa que eles não estão. Gente, isso com 10 anos de idade. Então, assim, eu não li mesmo, sinceramente, eu não li. Na verdade, eu achei até engraçado, sabe? Mas escola você já viu. E nessa mesma escola, era uma trocação de professor de inglês que não ficava. Aí eles conseguiram um professor que
Ele era de Londres, estava morando no Tocantins e foi dar aula de inglês. Só que esse professor, o tempo inteiro, em sala de aula, ele falava mal dos brasileiros. Falava sempre comparando. Não, em Londres as crianças estudam dessa forma, e gostam de fazer isso. Aqui no Brasil é desorganizado. E ele achou isso estranho e ele foi e falou com o professor. Falou para o professor assim, olha, eu acho a sua postura muito errada, porque você está falando mal de um país que te acolheu. Aqui é o seu trabalho. Olha o raciocínio dele, né? E deu problema também na escola, como sempre, que as pessoas não escutavam o que ele falava, levavam sempre para o lado da afronta. Mas se você analisar, poderia não ter falado, mas é o que eu expliquei antes, o pensamento não consegue ficar ali quietinho, sabe? Como você viu, já soltou. Falei do código, né? Isso já adolescente, né, gente? Na fase adulta, logo quando ele começou a trabalhar nos seus 18 para 19 anos, aí teve uma reunião e ele lá conversando lá com o empresário, aí acabou a reunião e eles começaram a falar sobre o medo do divórcio. Aí esse rapaz que era o dono lá da empresa tal, ele devia estar na faixa aí de uns 55 anos mais ou menos, e falando sobre, aí eu me preocupo às vezes com relacionamento, se acontecer um divórcio, tudo, aí ele vai e me solta uma dessas, tipo assim, mas é preocupante mesmo, como que você vai fazer mais amizade, vai conhecer outra pessoa já sendo velho? Então, aí a sorte que uma outra funcionária entendeu como brincadeira e começou a rir e ficou tudo bem. Mas é essa coisa realmente do sincerídeo, de não conseguir guardar. Então passou por algumas situações assim. Ele aprendeu também na escola sobre Daniel na Cova dos Leões, pequenininho também ainda. Aí ele chegou na igreja, tinha a avó Nancy, que ela sempre tinha uma balinha para dar para os pequenininhos, né? Aí ele chegou perto dela e falou para mim assim, mãe, a avó Nancy já pode ir para a Cova dos Leões, né? Aí eu olhei para ele assim, porque ela é idosa. A gente não aprendeu que Daniel foi para a Cova dos Leões, acho que com 82 anos, então a vovó Nancy já pode ir, né? Porque, gente, a gente começou a rir, porque a comparação dele, né, de que ela já pode ir para a Cova dos Leões. Ele não tinha entendimento do que era um profeta, o que estava acontecendo, mas aprendeu, e ele grava as coisas com muita facilidade, sempre gravou e me deixou nessa situação. Agora, a boa notícia é que na fase adulta mesmo agora, né, indo para os 24 anos de idade, depois também de começar a fazer terapia, Moisés começou a fazer terapia aos 22 anos. E isso ajudou muito ele também a controlar, sabe, a mente dele. Hoje, a regra dele, ele fala comigo assim, mãe, eu penso, é como se eu segurasse o pensamento. Falar, então tá bom. E tem na minha mente o seguinte, vai edificar a vida de alguém se eu falar isso? Ele falou, são frações de segundos, mas que eu penso antes de responder e com isso ele aprendeu a se segurar, né? Porque teve que se adaptar realmente ao mundo. Eu não criei o Moisés dentro de uma bolha. Eu sempre falei para ele as coisas, como funcionam. O mundo não vai parar para atender o autista, não vai. É muito mais fácil ele se adaptar, mais fácil entre aspas, né, gente? Eu quero dizer que ele tem que se esforçar cada dia mais para poder se adaptar, porque eu vejo hoje, ele vai fazer 24 anos, eu acompanho tantas mães, tantas pessoas de pertinho, que passam pelos mesmos sufocos que eu passei, e não vê, principalmente escola, não vê assim, algo agregador. Tudo é afronta, tudo é sem filtro, você não educou o seu filho o suficiente, ele não pode falar dessa forma. Então, ele aprendeu, graças a Deus, hoje trabalha, participa de muitas reuniões, convive super bem, né? Agora na fase adulta, com tantas pessoas em nichos muito diferentes, mas ele aprendeu. Então, assim, ele fala para mim, mãe,
é libertador. É libertador quando você aprende a controlar os seus pensamentos, porque só poderia trazer alguns, ainda mais no jeito que a gente está vivendo hoje em dia, né, gente? É uma sociedade que está assim, mentalmente doente. Dependendo do que você fala X, a pessoa entende Y, pode trazer muitos problemas. Ele aprendeu, graças a Deus. Então, assim, ele convive bem com todo mundo. Mas é claro, como eu passei para vocês, a sinceridade me deixou em algumas situações assim, com alguns probleminhas, né? Vamos dizer. Mas no mais é isso mesmo. E eles vão amadurecendo, graças a Deus. Nascer autista, vai morrer autista, mas vai aprendendo, é uma adaptação realmente, sabe? Então é importante falar, é importante conversar e fazer a terapia. Isso ajudou muito, muito, muito Moisés, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.